Olá, pessoal. Hoje, na nossa aula de empreendedorismo, vamos falar sobre plano de negócio. Pois bem, dentro do processo empreendedor, que vocês já sabem como que esse processo ele é desencadeado, nós temos aí as fases, né, que a primeira é sobre a identificação e avaliação da oportunidade, o desenvolvimento do plano de negócio como segunda fase, a determinação e captação de recursos como terceira e a criação e gestão da empresa como quarta. Então, dentro desse processo, nós já verificamos aí as possibilidades, as tendências para a criação de negócios, elementos demográficos que possam favorecer a criação de determinados tipos de empresas. Então, vamos passar para a segunda fase desse processo, que é o desenvolvimento do projeto empresarial, que a gente chama aqui de plano de negócio. Pois bem, o plano de negócio ele é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos eles sejam alcançados. Então, com o plano de negócio, vocês vão colocar no papel exatamente a ideia que vocês têm dessa proposta de empresa. Porém, esse papel, ele é estruturado, ele tem um guia. Então, se você pensou lá na empresa, em faturamento empresarial, em infraestrutura da empresa, mas esqueceu, por exemplo, de um recurso para deixar para capital de giro, no plano de negócio você vai ter que alimentar essa informação. Então, é uma ferramenta muito útil, porque vários empreendedores, às vezes, pensam a empresa de uma forma até mesmo global, sistêmica, mas um ou outro aspecto passa, às vezes, despercebido, e lá no plano de negócio, o empreendedor, ele é, na verdade, induzido a pensar todos esses elementos que influenciam a operação de uma empresa, de uma organização. Então, isso diminui os riscos e também diminui as incertezas de um negócio. Então, o plano de negócio, ele permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro de uma estrutura organizacional, às vezes você pensa uma empresa em uma escala muito grande, uma empresa sofisticada, com infraestrutura que vai exigir um percentual do capital considerável. Na hora que você faz o plano de negócio e observa que seus indicadores estão desfavoráveis, talvez você possa mexer aí, transferindo, alterando essa infraestrutura para uma infraestrutura um pouco menor, um pouco mais modestas, e isso sem alterar significativamente ou de maneira proporcional as suas vendas, o seu nicho de mercado que deseja atender, e isso pode diminuir, na verdade, esse capital de infraestrutura e representar aí um melhor indicador de rentabilidade, um melhor indicador de lucratividade, um prazo de retorno do investimento diminuído, e isso, obviamente, vai favorecer e vai diminuir o risco dessa empresa no caso da execução desse projeto. Pois bem, então, quais são os objetivos do plano de negócio? Por que construir um? Qual razão? Então, nós vamos falar de algumas delas. Primeiro ponto aqui que a gente pode destacar: testar a viabilidade de um conceito de negócio. Então, você tem a ideia, percebeu que existe uma oportunidade para essa ideia no mercado. A partir de então, eu vou verificar se essa ideia será viável. Quanto tempo eu vou ter o retorno do recurso, do capital que será investido perante o cenário, perante todas as variáveis que eu vou mensurar. Vai trabalhar com estimativas. Então, qual que é o tamanho do mercado? Quantos concorrentes eu tenho nesse mercado? Esse mercado está sendo bem atendido? O meu preço será competitivo com o preço do meu concorrente? Quais são os elementos que eu tenho como diferencial para poder oferecer ao meu cliente, para trazer esse cliente, às vezes, do meu concorrente, para poder consumir o produto ou o serviço do meu negócio? Então, são alguns elementos que vocês vão analisar dentro do plano de negócio, lá na etapa de análise de mercado. Orientar o desenvolvimento de operações estratégicas. Então, quando você faz o plano de negócio e visualiza, por exemplo, que um concorrente ele tem algumas características
que são muito favoráveis a ele e desfavoráveis à sua empresa, você pode pensar em alguns elementos que possam te levar a um maior grau de competitividade. E esses elementos podem se basear, inclusive, numa pesquisa de mercado. Então, talvez você vai abrir lá uma padaria no bairro e percebe que o preço praticado pelo concorrente, pelas empresas já existentes, são preços muito competitivos. E você vai ter bastante dificuldade para entrar nesse mercado, uma vez que o mercado já está atendendo a esse cliente e o preço, de certa forma, traz uma certa satisfação de consumo para quem consome, para os clientes da empresa. Mas você pode buscar, junto a uma pesquisa de mercado, quais são os elementos que esse cliente valoriza nesse tipo de negócio. Se ele valoriza mais o preço baixo, se é a qualidade, se é o atendimento. Analisar, com base nos clientes, quais são os elementos que você poderia potencializar ou adotar na empresa no sentido de convencer o seu cliente, convencer esse cliente que adquirir os produtos na sua empresa pode ser mais vantajoso para ele. Então, agregar um certo valor ao seu serviço, ao seu produto, mostrando para o cliente como que a sua empresa vai estar atuando, vai estar trabalhando. Atrair recursos, conforme já foi citado em momentos anteriores com vocês, um plano de negócio bem estruturado, uma ideia bem desenvolvida dentro de um projeto, isso vai favorecer vocês a convencer um potencial sócio para a empresa, um potencial investidor, um gerente de banco que vai lhe conceder uma linha de crédito, uma linha de financiamento para a abertura da empresa. Então, observe que um bom projeto de empresa pode abrir portas para que você consiga recursos no sentido de viabilizar este negócio. Transmitir credibilidade. Então, uma coisa é você chegar a uma pessoa e apresentar uma ideia de uma maneira genérica, outra coisa é você chegar para essa pessoa e apresentar tal ideia estruturada, considerando todos os elementos que envolvem um plano de negócio, como análise de mercado, plano financeiro, plano operacional, plano estratégico, construção de cenários dentro daquele mercado. Então, isso traz muito mais credibilidade para a sua ideia do que necessariamente você chegar só com um discurso, né, algo verbal, sem uma proposta estruturada, algo material que faz todo sentido para um potencial investidor fazer uma análise e tomar a decisão por investir ou não. Desenvolver a gestão, então, um plano de negócio não é somente para você visualizar a empresa e conseguir atrair recursos. A partir do momento que você tem esse projeto de empresa na mão, iniciei a empresa, vou verificar quanto que eu planejei em termos de faturamento, o que eu estimei lá em termos de margem, qual que é a minha estimativa de custo fixo. Opa, alguma coisa saiu fora do que eu havia planejado? O que ocorreu? Como que eu devo reverter essa situação? Na construção de cenário, se eu vendesse menos, eu teria algum problema? Então, o plano de negócio é uma ferramenta que pode ser e precisa, na verdade, ser visitada no momento que você iniciar a execução da empresa. Por isso, a sua importância enquanto ferramenta de gestão. Pois bem, então, por que elaborar um plano de negócio? Qual é o sentido? Quais são os motivos? Primeiro, para entender e estabelecer diretrizes para o negócio. Então, que tipo de negócio que é, quais serão as diretrizes, quais serão as prioridades, quais serão os diferenciais, estabelecer isso tudo no papel, obviamente considerando os aspectos que influenciam diretamente e também indiretamente, para gerenciar de maneira mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas. Então, quando você cria um plano de negócio, você pensa primeiro antes de executar e não reage às várias influências do mercado, não reage a essas questões que podem interferir na operação de um negócio. Para monitorar o dia a dia da empresa, então, para acompanhar toda essa gestão diária da empresa, para conseguir os financiamentos junto a bancos, a governo, a investidores e dentre outras possibilidades, conforme o crowdfunding aí, que foi a atividade passada para vocês na aula anterior. E ainda, dados aí da Harvard Business School, dados e fatos, o plano de negócio aumenta em 60% a probabilidade de sucesso de negócio.
Como assim? Eu fazer um projeto e eu tenho 60% mais chances de ser bem-sucedido do que não fazer esse projeto? Na verdade, o que se observou nessa pesquisa da Harvard Business School é que quem constrói um plano de negócio e inicia atividade baseado no plano que foi construído, eles têm 60% de chances maiores de conseguir êxito nesse negócio do que aquelas pessoas que não fizeram projeto nenhum. Porque, mesmo tendo plano de negócio, alguns constroem, mas verificam já no plano de negócio que aquela ideia, que aquela oportunidade não corresponde aos indicadores de viabilidade para abrir uma empresa. Então, eles passam ou abandonar ou repensar aquela ideia. Ou seja, eles não investem para testar essa ideia na prática e ter o prejuízo. Na verdade, eles projetam isso, verificam que o projeto já não apresentou bons indicadores, às vezes já desiste da ideia ali mesmo no plano de negócio, verificam que não é viável. Então, esse dado, essa pesquisa apresentou esse dado importante, porque observa que essa ferramenta, ela de fato, ela é útil e vai auxiliar muitos empreendedores na proposta de um negócio. Qual que é o público-alvo de uma empresa, de um plano de negócio? Então, o público-alvo de um plano de negócio são os mantenedores, então, as instituições ou entidades que têm interesse pelo desenvolvimento desse negócio. Então, suponhamos que eu quero lá criar um negócio, mas estou numa fase muito incipiente, e às vezes eu incubo esse negócio, então eu levo esse negócio para uma incubadora de empresa, dentro de uma estrutura de universidade, por exemplo. Então, nessa incubadora de empresa, você vai mostrar pelo plano de negócio como que essa proposta de empresa deverá ser executada. E, obviamente, vários processos seletivos de incubação de empresa, alguns dos documentos exigidos são o quê? O plano de negócio, para passar para o processo de seleção. Então, Sebrae, Fiesp, algumas instituições que, de certa forma, vai subsidiar essas organizações, essas empresas, elas têm esse interesse do plano de negócio, porque é através deste documento que elas vão analisar se está dentro, se está, de certa forma, alinhado com aquela linha de financiamento que será concedido ou não. Então, isso é muito importante para a análise dessas instituições. E ainda, parceiros, então, para você estabelecer algum tipo de parceria estratégica, é importante que o parceiro entenda como que é o negócio e quais são as expectativas para esse negócio. Expectativa de crescimento, verificar até mesmo se essa parceria tem possibilidade de sucesso com base no que foi projetado em termos de empresa. E ainda, bancos, então, se você chegar numa instituição financeira hoje, para conseguir uma linha de crédito, um financiamento empresarial, somente com o seu discurso verbal sobre a sua necessidade, você certamente vai ter um tipo de atendimento e, se caso for concedido, você vai ter uma linha de crédito que, com certeza, será com uma taxa, às vezes, não tão adequada para você. Já se você chegar numa instituição financeira com um projeto mostrando o que você tem em termos de estimativa de faturamento, que o gerente vai ter como analisar os custos da empresa, o faturamento que terá a empresa, a margem de lucro, as suas receitas, e ele consegue, a partir desse documento, analisar se você tem condições de obter lucro e ainda, a partir desse lucro, honrar com os compromissos do banco. Então, observe que o gestor, o gerente de banco, vai ter muito mais informações para analisar e, com isso, conceder ou não um financiamento empresarial. E investidores, então, empresas de capital de riscos, pessoas jurídicas, Banco Nacional de Desenvolvimento, governos e outros interessados têm um interesse forte sobre o plano de negócio. Então, imaginem só uma empresa que tem a pretensão de abrir um IPO, que é abrir as suas ações para serem comercializadas no mercado de ações, na Bolsa de Valores. Então, para esse empresário, ele vai precisar comunicar aos investidores quais são os planos da empresa e qual que é a realidade empresarial. Quanto que essa empresa fatura, qual que é a margem de lucro dessa empresa, qual que é a rentabilidade dessa empresa, para que os investidores eles tenham consciência sobre aquele negócio ao qual eles vão investir. Então, eles precisam de informação.
Então, o plano de negócio é utilizado, inclusive, para isso, para captar e para atender as informações que é exigido por parte dos investidores. E ainda, fornecedores, então, se você quer lá buscar aquele fornecedor exclusivo, tem aqueles fornecedores que às vezes atendem uma específica marca somente para um ponto de venda, somente para uma empresa em determinada região. Então, para otorgar essa concessão junto ao fornecedor, normalmente é concedido o plano de negócio da empresa para que o fornecedor consiga analisar, porque o fornecedor ele quer conceder os seus produtos e quer expandir aí os seus pontos de vendas para um potencial negócio, né, para uma empresa em potencial. Então, através do plano de negócio, esse fornecedor vai ter condições de avaliar e de analisar se a empresa em questão terá condições aí de atender e estará alinhada às perspectivas deste fornecedor. E ainda, a própria empresa. Então, a comunicação interna da gerência, com o conselho de administração e com os empregados. Então, o plano de negócio ele serve de comunicação para a empresa de uma forma geral. Pois bem, e ainda nós temos como destaque os clientes potenciais. Então, para vender a ideia do produto, o cliente pode ser um interessado no plano de negócio. São todos os clientes, Thiago? Não. Então, você pode ter um cliente que ele tenha a pretensão de analisar o plano de negócio da empresa para verificar se concedendo, se for adquirir os produtos ou se ele for adquirir o serviço dessa empresa, essa empresa ela vai ter condições de manter esse fornecimento, seja de produto ou seja de serviço, a longo prazo para essa empresa. Então, só para vocês terem uma ideia, as montadoras, por exemplo, de veículos, elas demandam de alguns contratos junto aos seus fornecedores muito bem estabelecidos, muito bem fundamentados, para que esses fornecedores eles não descontinuem o fornecimento. Porque imagina só uma empresa, uma montadora de carro, se ela tem lá um fornecedor de um componente específico do veículo, e ela fez o contrato com esse fornecedor, às vezes, na intenção de conseguir fornecer para essa montadora, jogou sua margem de lucro lá embaixo só para gerar e despertar um interesse por parte da montadora. Aí a montadora verificou o preço baixo, o fornecedor vai atender com esse componente para montar o veículo, ótimo, fechei o acordo, fechei o contrato. Só que a partir do momento que a empresa começa a vender para a montadora, ela observa que ela não vai conseguir manter os seus custos, porque a sua margem está muito pequena e ela não vai conseguir custear a sua operacionalização. Então, imagina só se essa empresa para de fornecer para a montadora. A montadora vai ficar sem produto, vai ter que parar a linha de produção. Então, o plano de negócio é interessante, inclusive, para a montadora verificar se, com o preço que será praticado na venda do componente para a montadora, a empresa fornecedora terá condições de se sobreviver e manter o fornecimento. Então, vocês estão observando como que alguns clientes passam até mesmo exigir o plano de negócio da empresa, porque para o cliente é importante analisar se, baseado naquele plano de negócio, a empresa terá condição de fornecer um produto a um preço atrativo para a empresa, mas, sobretudo, se a empresa fornecedora conseguirá manter a continuidade do fornecimento de tal produto. Pois bem, então, com isso, a gente destaca que o plano de negócio ele é uma ferramenta de gestão para aprendizagem e autoconhecimento. Então, as pessoas aprendem muito na construção do plano de negócio e vocês serão, inclusive, testemunhas disso, independente do segmento que vocês vão desenvolver o plano de negócio, vocês vão aprender sobre esse segmento. Por quê? Porque vocês deverão levantar as informações, pesquisar sobre esse segmento. Cooperação, então, serve também de instrumento de comunicação interna. Então, a área de marketing sabe o plano de negócio, as pretensões da empresa. A área de produção também está toda informada sobre tais pretensões. Convencimento, então, auxilia vocês a convencer fornecedor, angels, investidores, financiadores e até mesmo a equipe que vai estar desenvolvendo o projeto empresarial. Também,
como uma ferramenta para navegação, né, entre o planejamento e também a execução do negócio, monitorar esse negócio. Então, você tem lá o manual da empresa, aí a partir do momento que você está executando, pode ser que algumas questões podem diferenciar do que foi planejado, então você tem aí alguns elementos para até mesmo utilizar como parâmetro. Então, o seu parâmetro na hora do planejamento pode ser se comparado aí com o período de execução, que possa ter uma variável que vai influenciar aquela ideia inicial, aquela ideia original, então você pode fazer algumas alterações nesse sentido. Vale destacar que o plano de negócio também, ele é útil não só para empresas que estão sendo criadas, mas também para empresas que desejam expandir, por exemplo, suas atividades. Então, se a ferramenta plano de negócio, uma empresa está tendo aí sua margem de lucro, está tendo aí sua lucratividade, e tem inclusive potencial de expansão, não quer dizer que ela expandindo, ela vai melhorar os seus resultados. Às vezes, para a empresa expandir, ela vai precisar de um alto capital para investir forte em infraestrutura, para contratar mais pessoas, e, às vezes, o percentual de vendas a mais que ela vai ter num período imediato não é proporcional ao custo inicial que ela terá. Então, nem sempre crescer pode ser tão vantajoso, porque, às vezes, a empresa pequena ela consegue ser muito otimizada em termos de custos. E quando ela parte para uma estrutura maior, às vezes o seu custo ele aumenta. E isso pode dificultar, porque nem sempre a receita aumenta na mesma proporcionalidade e nem sempre o seu lucro também vai aumentar naquela proporção. Então, vale ressaltar que o plano de negócio é muito útil também para organizações que desejam expandir ou até mesmo modificar, incluir um novo produto dentro do seu portfólio, e isso vai impactar, de certo modo, os custos empresariais. Então, observe que o plano de negócio é uma ferramenta que, mesmo sendo utilizada muito para quem vai iniciar, quem vai desenvolver a empresa e vai expandir, ou com outras propostas de novos mercados, utilizem também a ferramenta que ela vai oferecer informações que vão subsidiar o empreendedor lá no processo de decisão. Pois bem, fiz aqui para vocês um apanhado geral sobre algumas possibilidades de utilização do plano de negócio e por que o plano de negócio ele é importante e vocês devem ser capazes de desenvolver um plano de negócio, porque o mercado vai exigir isso de vocês por algum momento, se vocês desejarem expandir ou conseguir as melhores linhas de crédito. Então, observe nesse primeiro exemplo. Aí é o resultado do BNDES sobre propostas empresariais. Então, aí tem lá algumas das documentações necessárias. Observe aí na primeira linha, carta da instituição financeira encaminhando o quê? O plano de negócio. Então, vocês lembram que na aula anterior eu falei da importância do Canvas, como que o Canvas pode ser relevante para nortear a modelagem do negócio, porém, o Canvas, às vezes, não é o suficiente para vocês atenderem os requisitos que várias instituições exigem para vocês estarem participando ou para vocês estarem pleiteando algum tipo de financiamento. Então, o exemplo aí do BNDES, que exige o plano de negócio, junto aí à carta da instituição financeira, como documentação obrigatória. Um outro exemplo, também do BNDES, só que agora em parceria com a FINEP, é o resultado da seleção de planos de negócio, um processo seletivo aí de planos de negócio de empresas relacionadas aí à área de tecnologia e também agroindustrial e dentre outras. Então, observem quais foram os planos de negócio que foram selecionados. Então, é um documento que vocês certamente vão estar utilizando se buscarem expandir a empresa, buscar financiamento de terceiro e também buscar aí os financiamentos chamados a fundo perdido, né? Financiamentos que não vão exigir a contrapartida financeira total do que foi concedido no financiamento. Então, pode ser muito interessante e, por isso, vocês devem saber como estruturar e como desenvolver o plano de negócio. Temos ainda um outro exemplo aí da FINEP, e esse exemplo é bem interessante, que é uma seleção pública, e eu atualizei esse exemplo, ele é de 2020, tá, pessoal?
é subvenção econômica à inovação. Então, quer dizer, é um recurso que tem lá suas exigências, mas não necessariamente você precisa devolver todo o capital que foi investido. Então, é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é um projeto aí em parceria com a FINEP, né? Onde o objetivo visa aí conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos, processos e ou serviços inovadores dentro do escopo das linhas temáticas. Eu não vou apresentar as linhas temáticas, não, mas o que eu queria mostrar especificamente para vocês é o item 5.6 dessa proposta. Lá, os projetos apresentados devem ser acompanhados de plano de negócio. Então, pessoal, para vocês aproveitarem as oportunidades existentes no mercado, de uma linha de crédito subsidiada, de uma linha de crédito com uma taxa mais atrativa, de um angel, de um investidor, de um projeto, de um edital a fundo perdido, de subvenção econômica, vocês vão ter que ser capazes de desenvolver um projeto empresarial chamado aqui de plano de negócio. E esse plano de negócio deve ser muito bem desenvolvido, bem estruturado, para vocês pleitearem esse tipo de financiamento junto ao mercado. Pois bem, então eu queria deixar essa reflexão do Peter Drucker com vocês também, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Lembre-se, pessoal, existem vários discursos de pessoas que falam que eu não vou fazer o plano de negócio porque o plano de negócio demanda muito tempo, eu não estou com tempo para planejar, o plano, eu tenho tudo na minha cabeça, então não preciso estar colocando isso no papel. Lembre-se que, às vezes, a melhor memória pode ser escrita à tinta. Então, lembre-se que você projetar, você estruturar a empresa dentro de uma perspectiva que inclua plano financeiro, plano operacional, análise de mercado, análise de concorrente, de cliente, de fornecedores, levantar as informações que implicam, que envolve toda uma empresa, pode ser fundamental para o bom êxito desta ideia de negócio. Pois bem, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção de todos.